não, fica mais apropriado, né? Bom, antes de entrar para a parte mais prática da dieta caseira, né, dessa modalidade de tipo de alimentação para cães e gatos, eu acho importante a gente abordar um pouco da nutrição de cães e gatos, né, porque a gente tem observado muito na internet, principalmente, né, que as pessoas estão fazendo dietas, estão se baseando nessa questão de alimento natural e acabam esquecendo de aliar isso ao conceito da nutrição, né? O que, que é a nutrição? E acho que para a gente, como zootecnistas, isso é primordial, né? Então, acho que é importante juntar esse conceito e apresentar isso principalmente para os tutores, né? Que às vezes eles são leigos e acabam se deixando levar por coisas erradas que tem na internet, né? Conceitos errôneos que tem na internet. E então a gente tem observado, aí eu coloquei essa imagem aí, que mostra que cada vez mais os pets eles vêm ganhando espaço no meio familiar, né? Eles são tidos como membros das famílias, né? E com isso os tutores, né, que também, os donos dos pets, né, que também estão cada vez mais preocupados com a sua alimentação, eles também querem fornecer uma alimentação de melhor qualidade para os seus animais, né, que são tidos como filhos, né, e com isso eles buscam formas de atingir uma melhor longevidade, uma maior longevidade, uma melhor qualidade de vida para os seus animais, né? E eles fazem de tudo para chegar aí nessa, atender as necessidades dos seus animais, mas não aliam isso ao conceito da nutrição, algumas vezes, né? Então, por isso que eu quero abordar aqui algumas questões da nutrição antes de entrar sobre alimentação natural. Então, um ponto que eu quero destacar é em relação ao comportamento alimentar entre diferentes que existe entre cães e gatos, né? Que a gente pode destacar aqui que os dois eles pertencem, tanto os cães domésticos como os gatos domésticos, né? Eles pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe, mesma ordem, mas eles começam a se diferenciar na superfamília, né? Onde os cães pertencem à superfamília canoida e nessa superfamília dele apresentam espécies que apresentam diferentes hábitos alimentares, né? Aqui tem o panda, que também é carnívoro, pertence à ordem carnívora, mas ele tem uma dieta na maior parte de bambu, né, que a gente sabe. Os ursos e os lobos. Os lobos têm um onívoro, né? Os lobos são considerados carnívoros, né? Também carnívoros estritos. E aqui nós temos os, as espécies que pertencem à superfamília dos gatos domésticos, né? A superfamília Feloidea. E a gente observa que esses animais eles são estritamente carnívoros, né? Então, continuando aqui, a gente observa também diferenças no trato gastrointestinal desses animais, que eu vou apresentar. Toda essa diferenciação ela está relacionada ao processo evolutivo desses animais, né? Onde os cães eles tiveram mais contato com uma alimentação mais diversificada, tiveram contato com alguns alimentos, sementes, algumas folhas, né, que, que fizeram que ele tivesse um comportamento mais onívoro ao longo dessa evolução, né, que é o que eles apresentam hoje, um comportamento mais onívoro. Então, no NRC ele fala que os cães e gatos eles não apresentam o ritmo circadiano, que é a diferenciação entre o dia, meu computador, entre o dia e a noite, né? Só que os cães eles adaptaram mais ao comportamento dos humanos e ele tem hábitos hoje mais diurnos.
enquanto que os gatos eles continuam tendo hábitos diurnos e noturnos, né, como os ancestrais deles. Os cães, eles apresentam mais premolares e molares, né, que os gatos, e isso está relacionado também, isso é, a gente observa também em animais onívoros e herbívoros, né, mas ele ainda também não apresenta uma mastigação completa, tá, os cães, porque tem uma mastigação incompleta e também está relacionado ao fato de eles serem animais gregários, que eles viviam em bando. Então, às vezes, quando eles obtinham uma caça, eles tinham que comer, né? E como eles eram em bando, eles comiam rapidamente. Quem comesse mais rápido comia mais, né? Então, isso tinha uma competitividade entre eles, né? E hoje a gente observa que ainda assim os cães, eles conseguem consumir uma grande quantidade, um grande volume de alimento em pequeno tempo, né? Os gatos, eles já são animais mais solitários, eles são caçadores, mas mais especializados que os cães, né? São caçadores exclusivos. É, na evolução deles, anteriormente, eles conseguiam consumir diversas pequenas presas ao longo de todo o dia, né? E, inclusive, era dessas presas que eles obtinham a maior parte de água, né? Tanto que muitas pessoas falam que os gatos, eles não bebem água, eles comem água, né? Que eles tiveram uma adaptação a ambientes inóspitos, né? E eles conseguem fazer um bom aproveitamento dessa água vinda do alimento, da água metabólica, né? Então, continuando aqui, os cães apresentam um intestino grosso mais curto e os gatos ainda apresentam um intestino grosso menor ainda do que o dos cães, né? E isso tudo também está relacionado com a característica de carnívoros, né? Onde tem um estômago maior, né? Que tem uma capacidade de digestão, né? Para digerir a proteína, gorduras, né? Tudo no trato gastrointestinal. E além disso, os gatos, ao longo do processo de evolução, eles têm adaptações metabólicas, né, onde eles apresentam inatividade ou ausência de algumas enzimas, alguns rotas metabólicas, né, que fazem com que são exclusivas deles, né, que faz com que eles sejam caracterizados como carnívoros metabólicos, né? Enquanto que os cães, eles são chamados de carnívoros preferenciais. Eu vou falar mais um pouco sobre essa questão do metabolismo dos gatos aqui, mais à frente. Então, a gente sabe que a nutrição ela engloba o estudo dos processos de digestão, de absorção, de metabolismo dos nutrientes, né, presentes nos alimentos. Então, é importante a gente, enquanto profissional, saber disso, né, e conhecer esses nutrientes, entender a relação que ocorre entre esses nutrientes e integrar, como se diz, equilibrar esses nutrientes, né? A gente sabe que a partir da oxidação das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, os animais obtêm a energia que eles precisam para todos os processos fisiológicos e em todos os estágios de vida dele. Não podemos esquecer também da água, das vitaminas e dos minerais, que são nutrientes importantes aí nos processos fisiológicos, estruturas de membranas, né? E também é importante lembrar das relações que existem entre esses nutrientes e até mesmo entre os minerais aqui. Existem relações entre os minerais de sinergismo e antagonismo. Tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente vai pensar em formular uma dieta, né? Isso a gente precisa fornecer, que é isso que a gente precisa fornecer para os nossos pets, né? A gente tem que fornecer o nutriente. Então, a gente tem algumas entidades, né, que apresentam tabelas de recomendações,
né, manuais em relação à nutrição de cães e gatos, né? Tem o NRC, que é, acho que aqui da zootecnia todo mundo conhece, né? O NRC, o último lançado foi em 2006. Tem o FEDIAF, que é dos Estados Unidos, a AFCO, que é da não, desculpa, a FEDIAF, que é da União Europeia, a AFCO, que é dos Estados Unidos, e a BIMPET, que é aqui no Brasil. A FEDIAF, a AFCO e a BIMPET, eles estão voltados mais para alimentos industriais, né, onde eles consideram a variabilidade da digestibilidade dos alimentos que fazem parte da composição das rações, né? E também não podemos esquecer do MAPA, que é o órgão que regulariza e fiscaliza as empresas de alimentação para pets, seja as fábricas de ração como as empresas de dietas caseiras, de alimentação natural, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, que no começo eu estava um pouco nervosa, né? Esse conceito de alimentação natural, ele é o mais difundido, digamos assim, né? Então, às vezes, acho que o mais adequado mesmo a utilizar são as dietas caseiras balanceadas, tá? Só para lembrar, mas acho que eu já tinha falado isso. Então tá, continuando aqui a questão dos nutrientes. Bom, em relação aos carboidratos, eu vou apresentar aqui algumas diferenças no metabolismo de cães e gatos, tá? Os cães, eles apresentam uma melhor adaptação à digestão dos carboidratos relacionada àquele processo de evolução que eu falei mais lá atrás, né? E os gatos apresentam um metabolismo único para a glicose, um metabolismo onde, para manter a homeostase, né, a taxa de glicose do sangue, eles têm uma gliconeogênese intensa e constante, ela é intensa o tempo todo. Não é igual os cães que eles vão realizar a gliconeogênese só quando estão em jejum, por exemplo, né? A gliconeogênese, gente, eu estou falando como se todo mundo já soubesse, né? Esqueci que são várias de diversos períodos, né? Não sei que período que vocês estão, mas a gliconeogênese, ela é a forma de obtenção de glicose por, por substâncias não glicídicas, né? A partir do aminoácido e do glicerol também pode ser, por exemplo, tá? Então, com isso, acaba que os gatos vão ter uma maior necessidade de proteína, né? E outros aminoácidos, dos aminoácidos em geral, né? Os cães nem cães nem gatos, eles não apresentam amilase salivar. A atividade da amilase pancreática, né, que é o processo que é importante no processo de digestão do amido, né, do carboidrato, ela é menor nos gatos, tá? Os cães, eles apresentam menor tolerância à lactose e os gatos apresentam maior tolerância à lactose. Isso não significa que eles são intolerantes, não, tá? Em relação às proteínas e aminoácidos. Então, como eu falei lá atrás, aquela questão do metabolismo único da glicose faz com que os gatos eles apresentem um maior requerimento proteico e com isso eles vão ter uma intensa desaminação hepática e vão apresentar também uma intensa atividade do ciclo da ureia, né? E a arginina é um aminoácido importantíssimo no ciclo da ureia. Com isso, eles vão ter uma maior exigência de arginina e qualquer deficiência mínima desse aminoácido, os gatos eles vão ter uma resposta em relação a essa deficiência, né? Eles vão apresentar sinais. Os gatos, eles necessitam de taurina dietética, que é um presente, que é uma substância presente nas carnes, né? Naturalmente nas carnes. Os gatos não convertem triptofano, enquanto os cães convertem triptofano em acina. Em relação, eu não estou especificando as funções de cada nutriente, não, tá, gente? Porque
partindo do pressuposto que vocês já entendem um pouco disso, mas os lipídios aí, eles são importantes como fontes de ácidos graxos, né? E para cães e gatos, os principais ácidos graxos, os que são essenciais, né, que não são produzidos pelo organismo, né, desses animais, são o linoleico, que é o ômega 6, e o alfa-linoleico, que é o ômega 3, né? E os gatos, eles possuem deficiência de uma enzima e eles não conseguem converter o linoleico em araquidônico, não conseguem fazer a elongação da cadeia, né? E nem o linoleico em EPA e DHA, consequentemente, né? Que são os ômegas 3 que são importantes aí na nutrição de cães e gatos também. Em relação às vitaminas, os gatos eles não convertem o beta-caroteno em vitamina A. E os cães conseguem fazer essa conversão, tá? Também por ineficiência de enzimas, né? Então, por essas características que os gatos são chamados de carnívoros metabólicos, tá? Bom, em relação à energia, a gente sabe que os animais eles não aproveitam 100% da energia, né? E, portanto, nas formulações de dieta, a primeira coisa que a gente deve observar é a energia metabolizável do alimento e a necessidade energética do animal, né? Que vai ser o principal controle de ingestão do alimento, né? A energia metabolizável contida nesse alimento vai definir a densidade energética da dieta. Bom, e aqui eu apresentei essa tabela aqui só da energia, eu não apresentei, é uma tabela do NRC, tá? O NRC ele apresenta, como eu falei, todas as exigências dos animais em relação a todos os nutrientes, né? Em relação à proteína, aos lipídios, todos os aminoácidos, os ácidos graxos, né? Vitaminas, minerais, e também fala sobre a necessidade energética dos animais. Eu coloquei aqui só para exemplificar mesmo, para não ficar uma coisa muito maçante, dos cães adultos em manutenção. A necessidade dos animais, ela vai ser influenciada por diversos fatores. Estado de vida do animal, se é filhote, se é jovem, se é adulto, se é idoso, se é um animal saudável, se é um animal apresenta alguma doença, a raça, se é um animal que faz muita atividade física, se não faz atividade física, tudo isso vai interferir na necessidade energética desse animal. Então, aqui é um ponto que acho que a gente tem que prestar atenção, né, por essa questão dos erros que ocorrem muito por tutores quando querem entrar para esse tipo de fornecer esse tipo de alimentação para os seus animais, né? Eles não eles pegam as receitas do animal e nem sequer sabem quantas calorias tem naquele alimento, quanto que o animal precisa, né? Então é importante a gente destacar essa questão. Isso depois vai causar diversos problemas no animal, né? Então, um ponto aqui interessante também, que deve se levar em conta para a formulação das dietas, né? Seja de alimentação natural ou para alimentos industrializados, né? É o peso metabólico do animal, onde ele relaciona o peso corporal do animal com um fator aqui que é o 0,75, tá? Que correlaciona com o crescimento alométrico do animal. Para cães, o NRC definiu que esse fator seria 0,75. O fator mais ideal seria 0,75. Então, isso representa o peso metabólico do animal, o peso corporal elevado a 0,75. E aliado a esse fator, né, a esse peso metabólico, para chegar à necessidade energética do animal, a gente multiplica por um fator que está relacionado com a energia, o metabolismo basal do animal, né, toda a energia que ele vai precisar para fazer todo o processo fisiológico dele e também para fazer as atividades, né, para andar, para comer, todas as atividades dele.
E como eu falei, esse fator, ele não é fixo, tá? Ele é só um ponto de partida que vai variar de acordo com o animal, com o metabolismo do animal, com o nível de atividade do animal, tá? Então, aqui é só para exemplificar mesmo. E existe essa tabela para todos, para cadelas em lactação também, tá? Em gestação. Tá, isso que eu falei. Então, aqui, para gatos, como eu falei de cão, eu apresentei para gatos também. E para gatos já é diferente esse fator. Para chegar no peso metabólico, o ideal que eles consideraram é 0,67 para gatos, tá? E no caso de gato obeso, o NRC considera o fator 0,4. E também tem as mesmas considerações dos cães para os gatos, né? Só que além disso, o que afeta mais nos cães, nos gatos aqui, eles apresentam uma tabela de score corporal para chegar aqui nessa composição de magro ou obeso, né? Existe também uma tabela de condição corporal para cães também. Mas aqui no gato ela é utilizada aqui nessa fórmula, né? Como a gente está vendo aqui. Bom, e o NRC fala que os valores resultantes dessas equações de exigências, eles podem superestimar ou subestimar. Por isso, que é o que eu falei, né? Que depende da variação do metabolismo do animal, né? Tudo isso vai influenciar, e aqueles fatores são uma média, são valores para a gente tomar como ponto de partida, né? Então é importante a gente acompanhar o score do animal, quando a gente definir a dieta dele, a gente ir acompanhando durante alguns meses, ver se está certo, se não está. Se o animal emagreceu, a gente ajusta, se o animal engordou, a gente diminui o fator, né? E vai fazendo esse ajuste aí. Então, por que eu também quis destacar a importância desse necessidade energética e da energia metabolizável do alimento? Porque a partir deles que a gente vai conseguir definir que o animal precisa consumir, né? Qual que vai ser o consumo desse animal. Então, diante de toda essa demanda do tutor e também dessa necessidade de oferecer uma melhor qualidade de vida para os tutores, né, surgiu o conceito de nutrição ótima, né? Tem esse conceito de nutrição ótima. Inclusive, a gente observa que até a indústria, ela também tem buscado atingir esse conceito de nutrição ótima, né? O que que é a nutrição? Vou falar então o que que é a nutrição mínima para entender o que que é a nutrição ótima. A nutrição mínima, que é atender às exigências que essas entidades postulam, né? Atender o mínimo, né? Atender o mínimo das exigências dos animais, o mínimo que eles precisam para viver, né? E a nutrição ótima, ela vai além, como o nome já diz, né? Além de atender, ela atende mais que o mínimo e está preocupada também com a saúde, com o bem-estar, com a longevidade dos animais, né? Tem uma visão mais holística, vai para esse lado de alimento natural, de orgânico, né? Porque está buscando uma melhor qualidade de vida para os seus pets. Bom, então, dentro desses conceitos, né, tem-se uma modalidade que é a BARF, uma modalidade de alimentação, que BARF que significa alimento cru biologicamente apropriado, tá? É a sigla dessa abreviação, né? Disso. Ela foi desenvolvida em 1980 por Ian Bill Rush, e o objetivo dessa dieta é imitar a dieta natural dos lobos, né? Qual que é o pensamento do Ian, né?
devolver aos animais domésticos a dieta que eles tinham quando viviam na natureza, né? A imitar os lobos como se eles, considerando que eles são os ancestrais dos cães domésticos e por isso o ideal seria fornecer uma dieta 100% crua, né? É, onde elas existiam pedaços de ossos carnudos, pedaços de carne, né? Uma parte era composição de carne mesmo, vísceras, né? Como se fosse uma presa mesmo. E ele considerava que o animal, quando ele consumia a presa, ele também consumia a digesta desses animais, que comiam sementes, né? Frutas, né? E com isso ele considera que nesse tipo de dieta pode-se fornecer 20 a 25% de vegetais crus triturados, que seria a forma como eles estariam na digestão, né, das presas, né. E nessa modalidade, eles aceitam também a utilização de suplementos que sejam naturais, né. Então, ela encaixaria bem nesse conceito de alimento natural, né. Nessa mesma época surgiu o modelo Premodel, né, que é o modelo presa, também baseado nessa pegada de alimento natural, né. Porém, o Tom Lonsdale ele foi contrário ao Ian na questão dos vegetais, né. Ele falava que o animal, antes de consumir a parte do intestino, ele balançava a presa e com isso a digesta era eliminada e que esses animais não precisavam de vegetais na dieta, que os cães não precisam de vegetais na dieta. E ele também tem uma visão de que devem ser oferecidas carcaças inteiras, né? Tanto que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os animais sendo alimentados com patos inteiros, com pena, com tudo, né? Pequenos roedores, então e a ideia também era variar o máximo de alimentos oferecidos, né, variar as presas, né, e submeter os cães e gatos a um jejum de sólidos, né, para poder fazer uma desintoxicação do organismo, né. Porque também não era sempre que esses animais comiam na natureza. Então, dessas dietas surgiram outras modalidades, né? Que são as dietas, que é o que eu considero como dietas caseiras, né? Então, de cara, eu já falo aqui que nessas modalidades que eu vou falar mais à frente, que são dietas que devem ser balanceadas, né, por profissional, elas devem balanceadas para atingir todos os requerimentos, né, todas as exigências dos animais. É importante que ele seja balanceado por um profissional capacitado que entenda do fisiologia do animal, do metabolismo do animal, para fazer a interação de todos esses nutrientes, né? Balanceamento correto, porque nutrição não é fórmula de bolo, né? E deve ser complementada. Aqui fica meio redundante eu falar que deve ser balanceada e deve ser complementada, porque ainda a gente encontra muito na internet que a dieta ela é balanceada, mas assim não tem um balanceamento de nutrientes, né? Eles fazem proporções de ingredientes, né, e não dos nutrientes, né? E complementam essa dieta com óleo de coco, né? Eles fornecem óleo de coco e tá bacana, né? Levedura de cerveja, beleza. Não é isso, né? Então, eu quero destacar ser complementada quando você fornece aqueles ingredientes que estão faltando na dieta principal, né? Você oferece um complemento que é o que estão dos ingredientes que estão faltando na dieta principal, como minerais, às vezes que precisam ser complementados, vitaminas, né? E que se eles não forem complementados, vai causar alguma deficiência no animal. Eles vão fazer falta na dieta, né? E os suplementos que às vezes a gente utiliza também de forma errada, suplementos são aqueles ingredientes que a gente coloca para fazer
para trazer algum benefício para o animal, né? Mas se você não colocar, não tem problema, né? Não vai fazer falta, assim. Bom, as dietas caseiras, elas representam um alimento úmido porque eles têm de 70% de umidade, mais ou menos, né? Gira em torno de 70%, né? O que a gente utiliza? Ingredientes frescos, né? Que tem grande variedade de ingredientes. A gente pode utilizar alimentos funcionais, né? Que vão trazer também diversos benefícios para os animais, né? E essas dietas, elas apresentam uma melhor palatabilidade. A vantagem da gente estar trazendo alimentos frescos de melhor qualidade, né? Uma maior variedade de fontes proteicas que vai trazer um valor de aditividade na dieta, né? Com alimentos com melhor perfil aminoácidico, né? Um valor biológico maior. E isso tudo vai agregar na saúde do animal, né? Vai ser pontos positivos para a saúde do animal. Outra questão também, animais que às vezes não têm dificuldade de comer ração, você coloca uma ração hoje, depois você tem que trocar a ração, ele não alimenta, não se adapta bem à ração, né? Os cães com a dieta caseira, ou gatos, né, com a dieta caseira, eles têm uma boa aceitabilidade também, mas também, dependendo da modalidade, os animais não vão aceitar. Gente, eu não estou entendendo aqui. Eu vou dar um S aqui, porque eu acho que meus slides estão fora de ordem aqui. Só um minutinho. Não, tá. Desculpa, deu uma alterada aqui, mas tudo bem. Tá? E um ponto positivo das dietas caseiras, né, que elas podem atuar como dieta coadjuvante. Ela é uma dieta que você vai formular especificamente para aquele animal, né? Então, você pode avaliar toda a característica desse animal e fazer uma dieta bem específica, inclusive se ele tiver algum. O que é a dieta coadjuvante, né? É o alimento onde o animal apresenta um distúrbio fisiológico, metabólico e tem exigências específicas, né? E com a dieta coadjuvante você consegue atingir essas necessidades específicas desses animais, né? Qual que é o custo dessa dieta caseira? Bom, isso é um grande impasse, né? Porque vai depender do tipo da dieta, do tipo da modalidade, tá? Que eu tô falando que tá fora de ordem, que a modalidade era para vir antes desses tópicos, mas tudo bem. Do tipo da modalidade da dieta, se ela é crua, se ela é cozida, se ela é com ossos, também do que vai ser colocado nessa dieta, né? Se você quer que quais tipos de corte que você quer que o tutor quer utilizar, né? Mas relativamente é um custo mais alto que as rações, tá? Isso eu já posso garantir. Mas é um custo relativo, né? Qual que é o objetivo do tutor ao oferecer, ao buscar a dieta caseira para o seu animal, né? Bom, outra questão que tem que levar em consideração quando se fala de dieta caseira, né, é a disponibilidade e tempo para preparo e oferta dessa dieta, né, pelo tutor. A gente tem que observar qual que é o perfil do tutor, porque às vezes a pessoa ela até quer fornecer a dieta caseira para o animal, mas ela não tem tempo de fabricar essa dieta caseira. Tá, então ela vai ter que procurar alguém, uma empresa que faça para ela. Ou às vezes na cidade dela, como é o caso aqui em Diamantina, não tem quem faça essa dieta. Né? Então, tem que avaliar todas essas questões, porque às vezes também o tutor não quer mexer e fazer, e ele insistir em fazer, ele vai modificar alguma coisa na dieta e vai atrapalhar todo o balanceamento, né? Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção no qual que é o perfil do tutor, que muitas vezes a gente não deve indicar alguma modalidade por alguma questão ou outra, às vezes nem indicar a dieta caseira para esse tutor, para determinados tutores, né? Isso é muito importante, porque tem que seguir
todas as recomendações do profissional para conseguir atingir uma dieta balanceada, né? E também esse tipo de dieta requer cuidados maiores no armazenamento, né? Que normalmente os tutores fazem dieta semanalmente, quinzenalmente, então eles precisam ter espaço no freezer para poder congelar essa dieta, né? E também ter cuidado na hora do descongelamento também, de ser feito em geladeira, todo aquele cuidado que a gente tem para com as nossas, com a nossa alimentação, né, a gente vai ter com a alimentação desses animais, porque são os mesmos alimentos, né, que a gente utiliza, praticamente todos, se não falar mais. Então é importante destacar aqui que ossos eles só são seguros quando crus, né? Isso todo mundo sabe que quando o osso ele é cozido ele muda a composição dele e acaba endurecendo e quando o animal quebra o osso ele forma pontas, né? Então é seguro só oferecer ossos crus. É importante também fazer o congelamento profilático das carnes quando elas forem fornecidas cruas, né, para reduzir contaminação. Isso é um ponto também que tem que ser levado em consideração, né, quando o tutor opta em oferecer uma dieta crua para os animais, né, tem que ter todo o cuidado para a manipulação das carnes, né, cuidado também com o comedouro dos animais para não gerar uma contaminação, né. Então, isso é importante que esse congelamento profilático. Bom, essa era a parte que eu queria falar antes da outra, né? Que deu uma desconfigurada aqui na minha apresentação. Mas que são as outras modalidades de dieta que surgiram a partir da Premolder e da BARF, né? Da BARF, que são as dietas caseiras, que é a crua sem ossos, e ela pode ser oferecida a animais saudáveis a partir do desmame. Eu coloquei um asterisco porque, dependendo do distúrbio que o animal apresentar, pode ser interessante utilizar a dieta crua sem ossos, tá? Em casos de animais com câncer, por exemplo, é utilizada a dieta cetogênica, que a carne é oferecida crua ao animal, né? Toda dieta é crua. Nessa modalidade crua sem ossos, pode ser utilizado tubérculos, inclusive naquelas BARF e Premolder não pode ser utilizado tubérculos, tá? Nem grãos e cereais cozidos aqui pode ser utilizados, assim como hortaliças e legumes em geral, né? Para gato e esses alimentos, quanto mais triturados, melhor, de preferência cozido, se não também cru, bem triturado também pode ser fornecido. E mais uma vez eu vou reforçar a questão da dieta balanceada e complementada, mesmo sendo meio redundante aí, para alertar em relação a isso, né? A dieta crua com ossos, ela pode ser fornecida a animais saudáveis também a partir do desmame. Podem ser utilizados vegetais crus ou cozidos. Ela é considerada uma low carb, né? Porque utiliza uma grande proporção de ossos carnudos, né? E baixo carboidrato também. Ela também deve ser balanceada e complementada, porém, ela não precisa ser complementada com cálcio, né? Que é um dos minerais que mais precisa ser complementado nas dietas, tanto na cozida como na crua sem ossos, é o cálcio, né? Nessa, como tem ossos, né? Além dos ossos fornecer alguns nutrientes aí, né? Presentes neles, como condroitina, né? Cartilagem, tem também o cálcio, né? A vantagem também, uma vantagem dessa dieta crua com ossos, que ela é prática, você não precisa cozinhar, assim como a crua sem ossos também, mas ela também é mais difícil de você conseguir uma variedade desses ossos carnudos, né? Então, muitas vezes, os tutores que optam por essa dieta, eles acabam eles acabam oferecendo mais os ossos carnudos de frango, que são mais fáceis de ser encontrados, né? E a ideia
é oferecer esses ossos para os animais. Podem, dependendo do tamanho do animal, eles podem ser inteiros ou crus, né? Inteiros ou moídos, né? E dependendo do lugar, você pode ver se o frigorífico consegue moer esses ossos, senão o tutor tem que comprar um moedor para conseguir, dependendo do tamanho do animal, para conseguir moer esses ossos, né? Então, os ossos são para gatos, a coxa, a asa de pescoço de peru, carcaça de coelho devem ser moídas, porque são ossos mais duros, né? E os peixes crus, quando oferecidos, eles devem ser oferecidos uma vez na semana, ou então cozido, porque eles apresentam uma enzima, tiaminase, que causa deficiência de tiamina, né? Como o nome diz. Então, dentro da crua com ossos, também outra questão importante é animais de focinho curto, né, o que engasga com facilidade, tem que moer esses ossos ou picá-los bem, apesar de que esses dias eu vi um bulldog francês comendo uma carcaça de codorna inteira, né, então vai depender do comportamento do seu animal aí. Ossos carnudos de peru também moídos, né, como eu falei lá atrás. Uma vantagem também da dieta crua com ossos, tem um trabalho que fala que a raspagem mecânica dos dentes pelos ossos é efetiva no combate do tártaro, tá? É um ponto positivo. E essas refeições devem ser supervisionadas, tá? Mas essa questão em relação da raspagem dos dentes, em relação aos outros tipos de modalidade, podem ser utilizados polifosfatos, né, que eles impedem também a formação de placas bacterianas, né? Outra modalidade é a dieta, placas dentárias, é a dieta cozida, né, onde todos os ingredientes eles devem ser cozidos, inclusive as carnes. Ela também pode ser fornecida como dieta coadjuvante, né? O que eu acho mais interessante das dietas caseiras é essa questão de ser um alimento, pode ser utilizado como alimento coadjuvante. Todos os alimentos, como eu falei, eles devem ser cozidos e pesados após o cozimento, que é talvez um ponto negativo aí da dieta cozida, é que às vezes dependendo do tipo de alimento, com o cozimento eles vão perder no rendimento, né? Você vai precisar de uma maior quantidade de alimento cru para chegar na quantidade que você precisa do alimento cozido. E mais uma vez, batendo na tecla aí, que deve ser balanceada e complementada. Então, aqui são as tabelas de composição dos alimentos que são utilizadas na hora da gente formular essas dietas, né? Que são as mesmas utilizadas, né, na nutrição humana, são os mesmos alimentos, né? E essas tabelas, elas consideram os alimentos cozidos, os alimentos crus, ossos carnudos também. Os ossos é mais difícil de balancear também, por questão de, às vezes, dependendo do corte, ter dificuldade de encontrar a composição, né? Só para relembrar. E antes de falar dos alimentos que podem ser utilizados, eu acho que é mais fácil falar os alimentos que não podem ser utilizados, né, que são considerados tóxicos nessas dietas. A cebola, a cebolinha, né, o alho poró, os gatos são mais afetados. Nos cães, eles toleram uma pequena quantidade de alho, mas como é uma pequena quantidade, pode correr o risco do tutor errar nessa pequena quantidade, né? Eu prefiro falar que não pode ser oferecido o alho, porque às vezes esses benefícios que o alho, às vezes não, né? Os benefícios que o alho pode trazer, outros alimentos podem, né, trazer esses benefícios. Então, às vezes é melhor evitar utilizar. Cacau. Muita gente fala que o chocolate é tóxico para os cães, né? Mas o que é tóxico é uma substância chamada teobromina presente no cacau.
Então, às vezes, o animal comeu um pedaço de chocolate ao leite ali, a pessoa fica desesperada, porque o animal vai morrer porque comeu chocolate. Em todo lugar na internet fala que animal não pode comer chocolate, né? Que os pets não podem comer chocolate. Não é bem assim, né? Mas deve ser evitado, né? Nem por isso a gente vai sair dando a revelia. Se foi observado em cães, aí a gente estende para gatos também para evitar problemas, né? Uva e uva passas foi observada uma intoxicação em cães, mas não se sabe dizer o que causou essa intoxicação. Então pode ter gente que fala assim, mas meu cachorro comeu uva passa e nunca morreu. É, a gente não sabe o que causou. Isso é porque tem um órgão nos Estados Unidos que ele registra, as pessoas ligam e falam, meu animal intoxicou comendo a uva. E eles observaram que tiveram várias informações relacionadas à uva e à uva passas, né? Mas nenhuma pesquisa foi feita em relação a isso, não. Então a gente considera isso e evita. Carambola, ela tem um fator antinutricional, a macadâmia também, cascas e folhas de abacate. O abacate, muitas vezes, a gente vê também que ele é tido como tóxico, mas a substância que é tóxica no abacate, a persina, ela está presente principalmente nas cascas e na folha. Na polpa tem uma quantidade muito mínima, o animal teria que comer muito abacate para poder contaminar, para poder intoxicar, né? E o xilitol também ele é tóxico aos cães e gatos. Aí, tá? E quais alimentos que podem ser utilizados? Bom, então, tirando esses tóxicos, se o animal for saudável, você pode utilizar vários, né? Vários cortes bovinos, vários cortes suínos, cortes de aves, peixes, né? Não tem uma restrição. Se for uma dieta coadjuvante, aí sim a gente vai ter que ver qual que é a disfunção do animal, qual o problema que ele tem, para a gente ver, fazer o ajuste nutricional, né? Se vai ter mais gordura, se vai ter menos gordura, se a gente vai tirar o carboidrato, né? Então, carnes de cordeiro, cabrito, rã, codorna, galinha, avestruz, né? Ovos de codorna, galinha, avestruz. Queria destacar aqui as carnes exóticas, né? Que às vezes a gente vê em fotos lindas e maravilhosas no Instagram, né? Na internet, do animal comendo uma rã, né? A gente utiliza essas cortes, mas quando o animal apresenta alguma hipersensibilidade alimentar, né? E aí a gente faz o teste, né? A dieta de eliminação utilizando proteínas inéditas, né? Que o animal nunca teve contato, aí acaba que utiliza esses cortes também. Vísceras cárneas, né, que são o coração, a moela e a língua. E vísceras, as vísceras mesmo, que são o fígado, o rim, o cérebro, o pulmão, o baço, elas possuem uma limitação no uso delas, né, em torno de 10% da dieta, no máximo, por conta de excesso de vitamina D e de minerais que podem causar disfunções aí nos animais. Folhas, né, rúcula, alface, almeirão, chicória, agrião, o espinafre, quando for fornecido cozido, por conta da presença do ácido oxálico, né, legumes, cenoura, abóbora, chuchu, alguns podem ser fornecidos com casca, tá, como batata doce, pode ser com casca, abobrinha, chuchu, tá, repolho, pepino, tomate, berinjela, batata doce está na frente, nos tubérculos aqui. Grãos, arroz pode ser utilizado, arroz integral, arroz carbonizado, aveia em flocos, quinoa, cevadinho, grão de bico, lentilha, feijão. Se o animal estiver saudável, você pode utilizar de tudo que você quiser. Muita gente não gosta de colocar, algumas pessoas não gostam de colocar o arroz na dieta, porque nem eles comem arroz, eles não querem colocar o arroz na dieta. Ou então, eles preferem colocar o arroz porque é mais fácil e é mais barato, né, utilizar o arroz. Em dietas comerciais a gente vê muito o arroz está sempre presente, né, nas dietas.
Em relação aos tubérculos, batata doce, mandioquinha. Aqui um asterisco na batata inglesa, ela sempre cozida e sem casca, tá? Cará, batata yacon. Em relação às fontes de óleos e gorduras, né? Óleo de soja é um óleo excelente, apesar de alguns tutores não gostar da ideia de utilizar óleo de soja na dieta, né? Dos cães, ele é excelente para obter a relação de ômega 6 e ômega 3. O óleo de girassol pode ser usado, óleo de linhaça, todos esses tipos. Manteiga, creme de leite também pode ser utilizado aqui para aumentar o teor de óleo da dieta, né? E aumentar também a palatabilidade da dieta, né? Então, tem uma grande diversidade de ingredientes aí. Então, mais uma vez, reforçando que todas as modalidades elas devem ser formuladas por um profissional qualificado, que a gente tem muito problema de dietas mal formuladas que causam deficiência nos animais, né? O profissional ele tem que ter todos os dados do animal, a gente pega todos os dados relacionados à convivência do tutor e do animal também, que possa afetar em algum característica de comportamento alimentar desse animal, qual que é o objetivo da dieta, por que que o tutor quer fazer a dieta caseira, se ela tem um fim de dieta coadjuvante ou simplesmente é uma visão de melhor qualidade de vida ou uma visão naturalista do tutor. Tudo isso a gente tem que avaliar para chegar na melhor formulação para o animal, né? Estabelecer a rotina do tutor, saber da rotina do tutor, né? Uma questão importante em relação aos exames, antes de fazer uma dieta, a gente precisa avaliar qual que é o quadro nutricional do animal. Para isso, a gente precisa, sim, de avaliar os exames. O zootecnista, ele pode, sim, solicitar exames de sangue, tá? É uma ferramenta para ele exercer a nutrição animal, para ele saber quais que são, se o animal tem algum distúrbio fisiológico, né? Está relacionado ao metabolismo todo dele. Então, o zootecnista ele pode solicitar o exame, mas é importante a gente saber que quem tem que fazer o diagnóstico é o veterinário. O veterinário que faz o diagnóstico. Então, o que é interessante? Os dois trabalharem juntos, né? Vamos juntar as profissões. O veterinário dá o diagnóstico dele e encaminha para o zootecnista. É claro que se existem veterinários que são capacitados, que se especializam, né, e conseguem entender e formular dietas, né, para os animais, mas se não for, se ele perceber que ele não vai, que não é da área dele formular, porque às vezes é um dermatologista, né, um endocrinologista, ele passa a, 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 a outra parte da consulta, né, para o profissional qualificado. Pode ser o zootecnista, pode ser outro veterinário, não importa, mas, né, eu acho que o interessante seria existir essa ligação entre as profissões, né, não quixas que a gente percebe que existe aí, né, para elas se integrarem, trabalharem juntas, né. Os ingredientes devem ser de qualidade, devem ser higienizados, todos os cuidados, né, que a gente tem na nossa. Quando a gente vai preparar uma alimentação para a gente tem que ter para os animais também. Ter cuidado com o armazenamento e descongelamento das porções. A gente pode utilizar de temperinhos, né, como salsinha, manjericão, alecrim, que eles também apresentam propriedades funcionais interessantes, né? Então, se o animal estiver saudável, não tiver nenhuma restrição, a gente pode utilizar sem medo desses temperos. Uma questão aqui que eu pus até em vermelho, que são os petiscos, que é um grande problema das dietas e também de todas as dietas, sejam dietas caseiras quanto a alimentação, a ração, né? Os petiscos que os tutores empolgam e dão de forma, muitas vezes, alguns, né, não são todos, indiscriminadamente aí
para os cães, né? E às vezes o cão até deixa de comer a dieta dele principal para comer o petisco. Então é importante a gente destacar isso. E lembrar que a nutrição, a desnutrição do animal, ela não está relacionada só à deficiência de nutrientes, ela também está relacionada ao excesso de calorias, ao excesso de nutrientes, né? Que vai trazer problemas como a obesidade, que a gente tem observado bastante nos cães e nos gatos, né? Então, é importante a gente destacar que esses petiscos podem ser fornecidos no máximo 10% a mais da caloria da dieta. Dependendo da situação, a gente tenta cortar o petisco, né? Mas é difícil convencer o tutor a não fornecer o petisco para o animal. Existem diversos petiscos comerciais. Aqui eu até coloquei uma foto de um interessante com essa pegada de alimento natural, né? Que são orelhas de coelho. Eles têm uns petiscos muito legais. Traqueia, bovina, várias coisas assim. Legumes e verduras também podem ser oferecidos como petiscos, ovos. Isso tudo vai depender do animal. Então é importante o tutor, conversar com o formulador para saber qual que é o petisco mais adequado, que vai atender, que vai ser no máximo esses 10% da dieta, tá? Outra coisa que é importante, antes de trocar uma dieta, seja até mesmo entre rações ou da dieta da ração para alimentação natural para dieta caseira, é fazer um período de transição para que o organismo do animal adapte a nova comida, né? Aqui eu coloquei só um exemplo de como pode ser feito isso, mas tem várias formas de se fazer, cada profissional trabalha de um jeito, né? Quando você começa no primeiro dia fazendo 90% de ração e 10% da comida natural, e aí você vai aumentando gradativamente a oferta de alimento natural, da dieta caseira, e trocando no lugar da ração, né? Até que você chegar ao dia que você vai fornecer toda a alimentação natural. É importante a gente entender também que muitas vezes o animal ele não vai se adaptar à dieta. Às vezes a pessoa quer muito iniciar com a dieta crua, e o animal ele não aceita a dieta crua, tá? Então a gente tem que respeitar também essa condição do animal. Então a gente tem que partir para outro tipo de dieta. Vou tentar a cozida, né? Muitas vezes é indicado a gente começar pela cozida e ir para a cozida sem osso até chegar a crua sem osso até chegar na crua com ossos, né? Tudo vai depender do perfil do tutor e também do animal, tá? Então a gente tem que respeitar essa questão, essa particularidade de cada espécie, é isso que eu falei, né? Também do cão, de gato, comida que muita gente às vezes acha que é a mesma coisa, né? A mesma pode dar comida do cão para o gato, do gato para o cachorro. Os hábitos do tutor é importante a gente avaliar isso, quais que vão ser os métodos de alimentação, né? Porque na alimentação, na dieta caseira, a gente não pode deixar a comida ali para o animal comer quando ele bem entende, quando às vezes, como a gente faz às vezes com a ração, né? Porque alimento é comida, né? Pode estragar. Os comedores e bebedouros a gente tem que avaliar, fazer toda a limpeza desses animais, procurar os que sejam mais adequados para o animal, né? Fazer o enriquecimento ambiental, isso também faz tudo parte do bem-estar do animal, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os programas de formulação que são mais populares, digamos assim, porque existem outros, né? É o Funcional Pet, o Nutrovet, o Supercrack, o Excel, também pode ser utilizado. Você joga as fórmulas lá e faz seu banco de dados, consegue formular perfeitamente. Eu já usei o Funcional Pet, eu uso hoje o Funcional Pet, já usei o Nutrovet, já fiz pelo Excel também, e estou querendo pegar o Supercrack. O interessante desses aqui é que eles já têm um banco de dados, né? No Excel você vai ter que fazer o seu banco de dados utilizando aquelas tabelas que eu apresentei, da TAP, da Tucunduva, que são as tabelas que esses programas utilizam, né? Bom, e aqui eu peguei uma dieta aqui
de uma cadela da Hound de 2 anos, 11 meses, castrada, inativa, tem 8,5 quilos, que é uma clientinha minha, né? Ela não tem nenhum problema nutricional, nenhum problema, né? Ela é saudável. E aí eu calculei a necessidade energética dela, que foi 472 calorias, e formulei uma dietinha dela para elas. Essa daqui não é a que elas estão comendo, que ela está comendo hoje, porque essa eu fiz para eu treinar mesmo. E aqui a gente tem, opa, a gente observa que tem o músculo bovino, coração, batata doce, inhame, abobrinha, vagem, abóbora, espinafre, óleo de soja. A dieta delas é de azeite, mas eu quis fazer uma com óleo de soja para ficar mais barato, né? Óleo de peixe, porque a tutora, ela toma ômega, né? E achou que seria interessante colocar na dieta. E aqui eu usei um suplemento comercial, que é o NutroPlus, porque ela fez as contas e ficaria mais em conta usar o NutroPlus do que mandar manipular os ingredientes que faltavam, né? Esse é um ponto que onera bastante, que onera um pouco a dieta caseira, né? É a complementação da dieta. Então, aqui essa dieta, ela apresenta 40% de quilocalorias oriundas da proteína, 30% de quilocalorias vinda do carboidrato e 30% de quilocalorias vinda da gordura, tá? Isso aqui eu parti de uma recomendação feita pela professora Flávia Saad, de um curso que eu fiz com ela esses dias. Foi online, era para se apresentar, mas acabou sendo online, né? E que para cães em manutenção, o ideal seria atingir essa distribuição calórica aqui. Mas como eu falei, a mesma coisa do NRC é para isso aqui. Isso é só um ponto de partida, não necessariamente, ainda mais que é um animal saudável, eu preciso formular com essa proporção, tá? Então essa dieta aqui, ela tem 472 calorias, então eu fechei aqui para ela. Normalmente eu faço 4 cardápios e onde um vai complementando o outro, tá? Isso é interessante também porque reduz a suplementação e varia os ingredientes, né? E essa dieta aqui ela tem 73% de umidade, 1,4% de fibra, a relação cálcio-fósforo de 1 para 1, que é o ideal, né? Oh, gente, desculpa. E uma relação ômega 6, ômega 3 de 5,8 para 1. O nível adequado de relação de ômega 6 para ômega 3 é de 5 para 1, no máximo 10 para 1, que é considerado o adequado dessa relação, tá? Então eu quis apresentar aqui só para vocês terem uma ideia, mas isso aqui, ó, coincidentemente deu 40, 40, 45, mas nem sempre dá assim, tá, gente? Coincidentemente foi. Mas agora que eu tô reparando aqui, mas não, nem sempre vai dar isso. E você vai trabalhar aí os ingredientes que você vai utilizar, né? É meio por tentativa e não é tentativa e erro porque você faz as proporções de proteína que ela vai precisar, né? Mas de acordo dos alimentos que você vai colocando, você vai formulando aí a dieta e ela vai ter uma característica também de cada profissional, né? Então, como eu falei, não é uma receita de bolo. Isso não é uma receita de bolo. Então, aqui tem um total diário de 404,5 gramas, né? E isso aí vai de acordo com a rotina do tutor, né? Ele vai dividir em 2 porções, 3 porções, né? Ao longo do dia. Bom, então, o melhor alimento é o que se adequa ao animal e ao tutor, né? Então, diante disso tudo, a gente vê que tem aí uma grande variedade de dietas caseiras que se pode oferecer, né? E também na indústria de alimentos comerciais aí, industriais, né? Rações, né? A gente vê que tem uma grande variedade de alimentos, né? E qual que vai ser o melhor? Vai ser o que mais se adequa ao animal e ao tutor, né? O que o tutor está buscando para o seu animal? O que o animal se adapta a comer? Né? Porque não adianta também eu querer oferecer uma ração que o animal não come, ou então uma dieta caseira crua e o animal não sabe nem
que ele faz com aquela comida, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso para decidir qual que vai ser o melhor alimento aí para o pet. Bom, era isso que eu tinha que falar, acho que eu falei muito. E, mais uma vez, obrigada aí ao pessoal do CA, Marcelo, a todos aí. Obrigada. Espero ter conseguido passar a informação para vocês. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas depois acho que eu fui me soltando. Não, foi ótimo, Olívia. Nós gostamos muito, viu? Aliás, tem vários o pessoal muito da sua apresentação. A professora Marcela, você está me ouvindo, né? Eu tô ouvindo. Tem que compartilhar. Deixo no meu slide aqui? Vou deixar aqui. Isso. No seu slide, o seu e-mail, assim, depois outras pessoas também podem entrar em contato, né? Isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, porque, assim, o que eu puder passar, o que eu puder de material, né, em relação a isso, não tem problema nenhum em passar para vocês, não. Obrigada, Olinda. Esclareceu bastante aqui para a gente, tá? Foi muito interessante. A gente gostaria de parabenizar você. Muito obrigada. E a gente vai começar aqui pelas perguntas, temos várias dúvidas. Acho que as pessoas empolgaram aí. Fazendo perguntas, tá? A professora Marcela já fez umas 10, viu? Vixe! Antes de começar aqui as perguntas das pessoas, eu gostaria, Olinda, que você especificasse melhor essa parte de qual profissional ele pode fazer a dieta balanceada para os pets. Peraí, falhou. Qual profissional pode o quê? Fazer a dieta balanceada para os pets. Qual é o profissional capacitado para isso? Porque acho que você falou a questão dos exames, do horário, essa parte. Porque muitas vezes o que acontece? São necessários, você falou que alguns exames, né? Antes de formular a dieta. Mas o zootecnista, ele pode fazer o pedido desse exame de sangue. Tá, legalmente, quem pode trabalhar com nutrição animal, né? Zootecnista, veterinário e agrônomo. Aham. Tá? Tá. Mas, assim, aí vai de cada profissional, né? Se colocar aí. Existem muitos veterinários que são conceituados na área de nutrição de cães e gatos, né? Assim como tem muitos zootecnistas também. E acho que tem alguns agrônomos que trabalham na indústria também de cães e gatos. Entendi. Em relação aos exames, os exames, como eu falei, são ferramentas, né, que a gente precisa para avaliar o quadro nutricional do animal. Uhum. Né? Ok, então a gente vai passar aqui para as perguntas. A gente tem que a primeira pergunta foi da Poliane Kelly. Ela está perguntando: os animais filhotes e idosos precisam de dietas diferentes, específicas, para atender suas necessidades? Sim, sim. Tá? Existem necessidades específicas para todos os estágios fisiológicos dos animais. Filhotes, antes do desmame, existe uma exigência diferente quando, por exemplo, a mãe não pode, né, amamentar, a mãe morre, alguma coisa assim, existe uma exigência para esses filhotes. Filhotes desmamados também existe uma exigência para eles têm um requerimento de cálcio maior, de proteína maior, eles estão em crescimento, né? Para animais adultos também, a dieta ela é específica, CNIS, né? Ela é específica sim para animais mais idosos, né? Que tem algumas diferenças aí nas exigências dele.
vai diminuir a necessidade energética desse animal. Você pode utilizar nas dietas, eu até esqueci de falar, né? Nas dietas caseiras você pode utilizar nutracêuticos que vão beneficiar a cognição desses animais, né? Saúde intestinal, os ossos, né? O coração, né? O funcionamento cardíaco do animal, né? Para atender todas as necessidades dos animais em todas as fases de vida. Ok. O próximo não é uma pergunta, é uma afirmação aqui da Cecília, é que o custo é mais caro, né? Mas economiza com idas ao veterinário. Isso era até uma pergunta que eu pretendia fazer para você sobre essa questão do custo, né? Se realmente é mais caro. É mais caro mesmo, Olinda, considerando essas rações mais caras, super premium? Mesmo assim, a alimentação natural ela fica um pouco mais cara? Ela vai ficar mais cara, igual eu te falei, vai depender dos ingredientes que você vai utilizar. Mas se você quer manter esse padrão de dieta caseira com uma variabilidade, né, de ingredientes, utilizando uma variabilidade de proteína, né, dependendo da modalidade, ela vai ficar mais cara, sim. Se você quiser utilizar nutracêuticos, né, isso também pode ficar mais caro. Mas é igual eu falei, igual a Cecília colocou aí, é um custo relativo, né? Porque ela também vai apresentar um caráter preventivo de doenças, né? Tem um caráter preventivo de doenças. Eu concordo bastante, viu, Olinda? Porque, assim, eu não sei, não posso afirmar que está associada a isso, mas quem tem cachorro está sempre vendo aí problema de pele nos animais, às vezes algum problema de estômago, né? Não sei se é, mas a gente é muito recorrente a problemas, né? Então, se a gente economizar com isso, já compensa a alimentação natural. Mas assim, não tirando a necessidade de, às vezes, ter um acompanhamento veterinário. De, às vezes, não, de ter um acompanhamento veterinário, né? Principalmente em casos de doenças, assim, tem o protocolo do veterinário e a alimentação entra como um suporte, né? Sim, claro. Eu passo aqui para a próxima, também da Poliane. Ela está perguntando, ração sem corante, transgênicos... Nossa, tá picando muito a ligação. Ó, o áudio, não entendi. Vou repetir, ver se tá. Tá, por favor. Ração sem corantes, transgênicos ou conservantes. É necessidade ou exagero? Olha, não. Como que eu posso dizer? Eu acho que depende, assim, né? Depende de qual que é igual essa questão do que é o natural, né? De qual que é a filosofia do tutor, né? Se as indústrias utilizam, é porque é permitido, né? Então, vai da filosofia do tutor aí, né? Do que ele acredita para ele aí. Alô? Oh, alô, gente? Toda hora eu tô achando que é um telefone. Olinda, a gente escutou. Tá? Só porque eu estou aqui desativando sempre o microfone e ativando para te incomodar. Você está me ouvindo? Oi. Você está me ouvindo agora? Tô sim. Ok, vamos passar para a próxima. Aqui, a questão dos corantes, existem alguns, voltando aqui, existem alguns animais que eles apresentam uma certa sensibilidade a esses corantes, sim, tá? Então, vai depender do animal também. Isso pode estar relacionado a alguns problemas de hipersensibilidade do animal. Entendi. Até existe
rações, às vezes, específicas que não tem, né? Justamente para alguns Isso. esse problema. O meu tem, viu, Olímpia? Por isso que eu sei. Né? A indústria ela tem buscado também atender essas necessidades, essas demandas do tutor, né? Sim, eles comem ração hipoalergênica, né, por causa disso. O professor Lucas para cachorros que estão sempre com fome, 24 horas por dia, as dietas caseiras podem ser uma boa alternativa? Olha o professor Lucas aí confessando que a cachorra tem fome 24 horas por dia. Olha, eu vou ser bem sincera, o cachorro ele vai continuar com fome 24 horas por dia, do mesmo jeito, e talvez até mais, viu? Porque a dieta caseira ela tem uma palatabilidade bem maior, né? Então, às vezes, ele vai ficar até mais pedinte do que antes, né? Depende aí do animal. Cachorro é sempre pidão, gente. Não tem jeito. Estou sempre olhando para a comida. A Poliane está perguntando. Alguém quer falar? Hein? Oi? Eu achei que alguém ia falar. A Poliane está perguntando: a dieta crua não é perigosa? E quanto às salmonelas? Sim, é uma questão da salmonela, não é que ela é perigosa, não, tá? Não tem. A gente faz esse congelamento profilático para poder reduzir a carga, né? Porque não consegue eliminar essas questões. A salmonela, existem alguns tipos de salmonelas que vivem já dentro dos animais, né? Dos cães, dos gatos. E dependendo, por isso que é importante a gente obter os alimentos de lugares idôneos, né? E fazer esse congelamento profilático também, porque se a carne estiver contaminada, se dependendo de como for manipulada essa carne, pode sim trazer uma contaminação. Mas isso a gente pode ter essa contaminação até manipulando os nossos alimentos, né? Para os animais não teria grandes riscos, não. Agora ele pode sim ser um vetor um vetor não, como que fala? Quando essas salmonelas que contaminam a carne está contaminada e o animal elimina isso nas fezes, né? Acaba que isso pode contaminar ali o ambiente, né? Mas também ninguém vai, né? É um risco sim, mas não tem. Tomando todos os cuidados, eu não tenho conhecimento de problemas relacionados a isso, não. E os cães são resistentes a essas bactérias, essas salmonelas. Riscos que nós corremos, né, também. O Igor, ele está perguntando quais alimentos fazem mal aos animais. Peraí, picou, desculpa. Quais alimentos, estão ouvindo agora, fazem mal para os animais, mas está presente em nossa alimentação. Acho que você até falou aí na apresentação, né? São aqueles cebola, alho, né? São aqueles lá que são os principais, né? E aí, dependendo também, algum alimento pode ser que a característica do animal ele não aceita, não cai bem. Por exemplo, eu não me sinto bem quando eu como pepino, né? Mas e o animal pode apresentar também alguma reação a algum tipo de alimento, né? E vai do animal. Por isso que essa dieta ela tem que ser gradativa no começo, né? Tem que fazer essa transição e o tutor observar durante esse primeiro mês como que tá as fezes, como que tá o score das fezes, né? Como que o animal tá digerindo literalmente essa dieta, né? É muito importante, né? Eu mudo de ração, assim, a marca, eu faço isso, eu vou dando aos poucos, trocando aos poucos. Isso. A Poliane está perguntando, nas dietas caseiras, o tocoferol, vitamina E,
são ofertadas de forma devida? Sim, se ela for balanceada, todos os nutrientes eles são atendidos de acordo com as recomendações. Todos os nutrientes são complementados. Se for uma dieta balanceada, tá? O professor Joerley, que está aqui com a gente também, fez uma pergunta. Por que o alho apresenta propriedades de toxicidade para cães? Tem uma substância presente no alho, agora, se não me engano, é a alicina, né? Que ela causa hemólise nos gatos, né? Isso foi mais observado nos gatos. E nos cães eles toleraram uma certa quantidade, né? E por isso que a gente eu prefiro não recomendar, mas tem profissionais que recomendam sim o alho. O alho poró também não, né? São da mesma família. Uhum. Né? A Ana Beatriz perguntou quais os regulamentos para vender essas dietas caseiras. Todos os regulamentos para as indústrias de rações, para as fábricas de ração, tá? Mas é claro que tem algumas diferenciações, mas tem uma IN30, eu não sei falar de cor agora, mas eu tenho as diretrizes que uma empresa de alimentação natural deve seguir. Ana Beatriz, aí tem um e-mail, qualquer coisa você entra em contato para isso. A professora Marcela, ela está perguntando aqui. Inclusive, no começo, eu até esqueci de falar que eu comecei a estudar alimentação natural tem uns 2 anos, porque eu queria montar uma empresa de alimentação natural. Na verdade, eu ia abrir uma franquia de alimentação natural, né? Só que, como eu ia receber tudo, o know-how todo pronto, eu simplesmente ia fazer e vender. E eu achava que, como zootecnista, não podia simplesmente aceitar isso, eu tinha que entender o mínimo, né? O que eu estava fazendo. E aí eu comecei a estudar alimentação natural e conhecer um pouco sobre a nutrição de cães e gatos. Eu resolvi não pegar a franquia porque não estava de acordo com as coisas que eu vinha estudando, né? Mas o mercado está crescendo bastante, né, Olinda? Tá, sim. O mercado pet como um todo está bem crescente. Sim, em 2019, a franquia que mais deu lucro foi pet. Sim. A professora Marcela está perguntando como que fica o cocô do cachorro e gato. A quantidade, textura, cheiro, após o consumo de dietas caseiras. Também estou interessada, viu, nessa resposta. Como diz uma cliente minha, ela virou para mim e falou assim: nossa, o cocô dela tá lindo. Porque ele fica firminho, né? Porque está aparecendo alimentos de alta digestibilidade, de boa qualidade, né? Então vai produzir menos resíduo. Então, e esse resíduo ele vai ser mais, né? As fezes vão ser bem formadas e vai ter menos cheiro, né? Do que uma dieta desbalanceada, então uma dieta de ração mesmo, como a gente observa algumas vezes, dependendo da qualidade da ração, né? Bom saber disso. O Igor perguntou: o sal na alimentação é prejudicial? Sal? Isso. Não. É claro que tudo em excesso pode ser prejudicial, né? Mas os cães e os gatos, eles toleram uma maior quantidade de sal do que a gente, inclusive, né? E algumas pessoas, inclusive, utilizam sal nas formulações, também é uma forma de reduzir suplementação. Nossa, interessante. Também não sabia disso. Poliane perguntou: os animais devem ter horários para se alimentar? Então, esses horários, até outro dia eu estava estudando um pouco sobre comportamento, enriquecimento ambiental, né? E
tem uma vertente que fala que seria interessante mudar os horários, e ao mesmo tempo tem outra que diz que não, que era melhor manter os horários da alimentação para seguir uma rotina, né, a rotina do animal, né? Aí vai depender também da rotina do tutor, né? Mas eu acho que seria interessante sim manter os horários da alimentação. Minha opinião, tá, gente? Eu sinceramente eu não parei para. Igual eu te falei, eu estou ainda estudando essa parte de comportamento mais, essa questão de enriquecimento ambiental, e eu vi que existe essa vertente às vezes, seria interessante modificar os horários, mas eu acho que eu não modificaria, não. Minha opinião. Preciso estudar mais sobre isso. Mas essa é a minha opinião, assim, agora. Não, é interessante. Eu costumo dar sempre, quase sempre o mesmo horário, sabe? Manhã, tarde, eu alimento eles. Porque quando você dá a ração sem ser natural, tem muito tutor que tem mania de deixar à vontade, né? É. Isso é bem criticado, né? E realmente, aqui mudou muito depois que eu passei a alimentar os Colocar horários, né? horários, Também né? tem a questão, também depende do animal também, né? Porque às vezes o animal não tolera também ficar um bom tempo, um longo tempo sem comer, então às vezes os horários vão ser direcionados em relação a isso, né? Quantas vezes por dia você vai alimentar, também a disponibilidade do tutor. Quando você tem mais de um animal, então aí você quer organizar isso mesmo. Em dietas caseiras, principalmente, eu não sei se eu comentei, acho que eu não comentei sobre isso, né? Interessante quando você for alimentar um diferente, um longe do outro, né? Para não acabar que um comer a dieta do outro. Eu acho que você falou no início alguma coisa sobre isso, porque os cachorros, eles têm esse comportamento caça, né? Eu mesmo tenho problema com brigas, sabe? De cachorro, se deixar eles comerem um do lado do outro. Uhum. Daniela, porque os gatos apresentam aversão a alguns tipos de alimentos? Ixi, gato é gato, pra não falar outra. Gato, ele, inclusive, algumas pessoas relatam ter mais dificuldade de colocar os gatos na alimentação caseira, né? Porque eles apresentam uma memória gustativa muito grande, né? Então, às vezes, eles são resistentes à troca da dieta, né? Qual que foi mesmo? Peraí, o fim da pergunta? Porque os Pra ver se eu... gatos apresentam aversão a alguns tipos de alimentos. Aí é da característica dele mesmo, né? Não sei te falar exatamente o porquê, não, porque gato tem uns comportamentos bem. Mais exigentes. Tem gato que come alface, que eu já ouvi, né? Pessoas relatarem que gato adora alface, tem gato que adora fruta, né? Então, a gente tem todas essas colocações aí, mas não é característico dele mesmo. Não sei te explicar isso, não, sinceramente. A Marcela perguntou aqui como que está o estado de comidas caseiras para pets. Peraí, desculpa, falhou. Como está o mercado de comidas caseiras para pets? Então, esse mercado, a gente tem observado que ele está bastante crescente por conta essa demanda do tutor, né, de querer oferecer, igual eu falei, um alimento de mais qualidade para o animal, voltado, assim como eles voltam à alimentação, a gente procura ter uma alimentação mais natural, mais equilibrada, o tutor quer oferecer isso pro cãozinho, pro gatinho deles também, né? Então acho que tem uma tendência a crescer, mas não, aqui no Brasil não chega a ser tão grande quanto é lá fora na Europa, nos Estados Unidos, e ser um mercado bem forte. Antes de passar para a próxima pergunta, Olinda, a Cecília, ela adicionou aqui tiosulfato. Eu não sei se é em relação à pergunta do Cecília. Ela fala, destrói glóbulos vermelhos, causando anemia. Deve ser o do alho. É o alho mesmo. Que causa hemólise lá dos glóbulos vermelhos. Né? Só acrescenta, tá, gente? Que é o tiosulfato. Tá bom. Então eu falei errado aí. Eu acho que eu falei que era alicina, né?
me recordo. O Gleison perguntou: o pré-mix mineral deveria ser incluído na alimentação caseira? Os alimentos naturais atenderiam todas essas exigências? Peraí, desculpa, falou muito. O premix mineral? O pré-mix mineral deveria ser incluído na alimentação caseira? O premix que você deve estar falando, Gleison, deve ser o que eu falei, que são os complementos, né? Que atende, que tem os minerais, as vitaminas, sim. Que a complementação da dieta, né? Então, ele pergunta: os alimentos naturais... Desculpa. Os alimentos naturais atenderiam todas essas exigências? Os alimentos naturais, se eles atenderiam, no caso, não precisaria usar esses premix que ele fala? É isso? Deixa eu ler aqui de novo, só um minuto. Você está me ouvindo bem? Bem, não. Tá bem picado. Desculpa. E olha que eu pus a internet aqui no cabo. Não, o meu deve ser aqui em casa, é péssimo. Ainda estou também aqui perto do roteador. Vamos reformular. Eu tenho que ter cabo também. Fala assim, Olinda: o pré-mix mineral deveria ser incluído na alimentação caseira? Aí ele põe em interrogação: os alimentos naturais atenderiam todas essas exigências? Eu acho que tá. Entendeu agora? Entendi. Não, eles são que a suplementação que a gente utiliza, né, que a gente fala muito, né, esses premix minerais é o que eu falei, que são os complementos, sim, eles são utilizados nas dietas caseiras quando eu falo de balanceada e complementada, inclui sim, digamos, esses premix, que é o NutroPlus que eu pus aí nessa dietinha que eu apresentei aí. As dietas caseiras, para elas suplementar o mínimo, né, a gente teria que balancear, a gente teria que variar o máximo, né. Tem algumas pessoas, né, igual aquela dieta que eu apresentei da BARF, a ideia da BARF e da Premodel, né, eles falam que a própria natureza que balanceia, que ao longo do tempo eles vão balancear a dieta, né? Mas não é bem assim, né? A gente sabe que os animais selvagens que vivem na natureza, muitas vezes quando são resgatados, eles apresentam deficiência nutricional, e a gente está buscando a longevidade do animal, e para isso a gente tem que atender os requerimentos e todas as necessidades dele em todos os nutrientes, vitaminas, minerais, todos. Tem que falar a quantidade de processo que esses animais passaram para formar as raças, né? Pensar. Exatamente, toda evolução, né? Já não são mais aqueles animais, né? Não. A professora Marcela perguntou: você aconselha o total diário de alimento caseiro em quantas refeições por dia? Depende do animal, igual eu falei, depende do perfil do tutor, também do animal. Eu acho que do estado fisiológico do animal, quando é filhote, a gente aconselha dividir mais vezes durante o dia, né? Se for adulto, umas 2 vezes, mas às vezes tem alguns animais que apresentam, que não conseguem ficar muito tempo sem comer, principalmente naquele período da noite e da manhã, né? Entre a noite e a manhã, e às vezes eles até vomitam nesse intervalo. Isso pode ser também um efeito do tempo que ficou sem alimentar, né? Então, depende dessas questões aí. E aí, às vezes, você vai precisar alimentar no período mais à noite, né? Mais próximo do horário de dormir. Muito, às vezes, do perfil do próprio animal. Tipo, eu tenho um cachorro que gosta muito de comer de manhã e tenho uma que só come à noite. O perfil dela. A atriz perguntou: quantas quilocalorias tem a dieta que você mostrou? Aquela dieta que eu mostrei, ela está fechada nas 472 calorias.
Que é, Desculpa. não, que é que, o anima, que eu fechei para apresentar aqui para esse animal, tá? Uhum. Só para apresentar aqui. O Igor quer saber se as pimentas são tóxicas. Oi, desculpa. Pimentas são tóxicas? Pimentas são tóxicas? Não. Não conheço nenhuma que seja. Algumas, a pimenta do reino, inclusive, ela pode ser utilizada associada com a cúrcuma, né? Em uma dose, eu não sei falar a dose agora, para poder potencializar a atividade da curcumina, né? Que tem efeito aí antioxidante, é bastante aconselhado em animais que estão com câncer, né? Em algumas situações assim. Não são tóxicas, não, mas é aquela questão, né? De excessos. Que eu saiba, não tem uma questão de quantidade máxima também que você poderia oferecer, não. E mínima, não. A Sandy quer saber, entre cães e gatos, qual não é recomendado colocar o recipiente de ração ao lado do de água? E por quê? Desde já, muito obrigada. Ah, gente, isso daí eu vou até ficar. Eu li sobre isso, igual eu falei, esses dias eu estou estudando sobre comportamento alimentar, questão de manejo alimentar. Se não me engano, são os gatos, né? Então, eu não sei, prefiro não falar agora que me fugiu aqui. Eu não sabia O que disso. seria? Tem algumas recomendações também, isso relacionado, agora me fugiu aqui o porquê. Eu vou tentar pensar aqui, se até o final eu não falar, eu vou buscar, mas eu estava lendo isso. Não tem problema. A Cecília também tem gatos. Tem gato. É gato, né? Eu não sei cachorro, não sabia disso. Tatiana, quais tipos de ossos oferecer de forma recreativa para cães? Quais tipos de quê? Ossos. Ossos. Tá. E aí vai depender do tamanho do animal, né? Geralmente eles utilizam aquela parte dependendo do tamanho do animal, tá? A parte do joelho, né? Aquele osso da escápula pode ser utilizado de bovinos, de suínos, aí depende do tamanho do animal. Olímpia, a pergunta é minha, ainda surgiu a dúvida, de aves. É com ossos também, alimentação natural? Pode ser dado ossos? De quê? Peraí, não entendi. Aves. Se pode ser fornecido ossos de aves? Isso. Sim, sim. É bastante utilizado, sim. Uhum. Eu não sei, eu fico meio preocupada com ossos menores. Não, pode ser. Rasgar, essas coisas. Aí você tem que observar, né? Sim. Sandy, quais são as vantagens em fazer uso de alimentos caseiros e não da ração? Bom, as vantagens que você está fornecendo um alimento que você conhece a composição desses alimentos, né? Você sabe o que você está oferecendo esse alimento. Inclusive nos Estados Unidos, essas dietas tiveram um boom depois que teve uma contaminação numa empresa, numa fábrica de ração com melamina, se não me engano, né? E alguns cães, não sei se foram uns 15 a 20 cães, morreram, né? E aí os tutores começaram a se preocupar com o que eles estavam oferecendo aos animais, né? Em 2007 que ocorreu esse fato. E aí teve um boom dessa alimentação natural. Então tem as vantagens de você estar fornecendo alimentos de melhor qualidade, você tem um controle do que você está fornecendo, né? E questão de ser um alimento úmido, né? Que traz uma proteção para o trato
no urinário do animal, principalmente pensando em gatos, né? Nos cães também tem essa vantagem. No caso de dietas coadjuvantes, você vai oferecer um alimento específico para o animal, de acordo que vai atender às necessidades daquele animal naquele momento, né? Vai dar um suporte nutricional para o animal. Longevidade, né? Pode associar isso também. Mas isso não significa que a ração seja um alimento ruim, tá, gente? É importante a gente ter o senso crítico em relação a isso, tá? Que tem muitas coisas na internet que falam, você está envenenando o seu animal dando ração. Não é assim, tá? Não é assim. Eu imagino, Linda, que os animais devem gostar bem mais, né? Aceitar bem mais a alimentação natural. Sim, mas é igual eu falei, né? Dependendo da modalidade, tem animais que não aceitam, não, mas a maior parte aceita, assim, tranquilo a dieta cozida, até a com ossos também, ela tem uma maior palatabilidade, né? Maior aceitabilidade para esses animais. Tem todo isso, o fato de você estar fornecendo alimentos de melhor qualidade, melhor quantidade, atingindo uma nutrição ótima, né? Você vai tá favorecendo aí na longevidade dos animais, né? Aí acho que a última Bem pergunta, professora Marcela, quer saber se seus atendimentos são domiciliar. Bom, os que eu fiz, esses últimos que eu fiz foram pela internet, porque a maioria não, todos eram de Belo Horizonte, tá? Então eu fiz online. Mas se agora com essa pandemia também está impossível fazer presencial, né? Então dá para fazer online também. Se pudesse ser presencial, seria mais interessante, sim. Mas agora está meio impossível, né? O pessoal daqui comentando, tá? Olinda, muito obrigada, agradecendo aqui as respostas. Eu que agradeço. Espero ter conseguido passar para vocês. Hein? Com certeza você passou. Olha a quantidade de perguntas aqui, todo mundo interessado no assunto, né? Isso é um assunto bastante novo também. Nós, do Departamento de Zootecnia do CA, também agradece muito a sua participação, contribuir aqui com a gente. Foi muito bom, a gente aprendeu muito, um dia de aprendizado. Desejo sorte nessa caminhada. Tá? Eu que agradeço, obrigada a vocês todos, né, pela atenção. E assim, eu fico um pouco nervosa, mas é um prazer assim, poder passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, que eu ainda tenho muito ainda para aprender sobre isso, porque eu aprendi muita coisa também foi com os colegas, né, com pessoas, com a Cecília, também com várias pessoas que eu nem conheço e que sempre estão dispostas a me esclarecer, a tirar dúvidas, né? E por isso também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. E, gente, aí tá o e-mail da Olinda, tá? Qualquer dúvida ou qualquer pessoal, os cachorreiros aí de plantão, né? Pode entrar também quem deseja trabalhar. Professora Marcela, você vai querer finalizar aqui? Bom, foi ótimo, Olinda. Muito obrigada mesmo. A professora Ana Fábio pediu para parar de perguntar, né? Entendendo aqui. Nossa, ela está muito empolgada nas perguntas, gente. Pois né? Mas é um assunto que traz curiosidades. E até lembrando aqui também, tem uma amiga minha que está aqui também na nossa sala, que é a Verônica, que ela também trabalha com pets, né? Numa fábrica de ração. Inclusive, ela mais para frente ela vai estar conosco aqui também. Adiantando o spoiler ali, aí, né? Adiantando. E, Olinda, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muitas coisas que você falou, assim, eu não sabia, né? Não tinha conhecimento, talvez por não ser da área também. E gerou-se uma curiosidade muito grande, né? Tanto é pelo número de perguntas aí que teve.
E te parabenizo pela apresentação, pela tranquilidade, né? Se você estava nervosa aí, não estou por aqui, não. E agradecer a todos, né, que ficaram conosco aí. Essa e as demais apresentações, elas estão sendo gravadas, só que eu não estou conseguindo passar ela para o YouTube. Não sei se é por conta do tamanho, mas vou continuar tentando, viu, pessoal? E assim que eu tiver o link, eu vou colocar aqui para vocês nas próximas, ou quem já me mandou um e-mail também pedindo, eu estou salvando esses e-mails. E já deixo aqui o convite para nosso próximo encontro. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ah, se não, pode deixar. Vou colocar o nome aqui da apresentação, que é o professor Pedro, que vai falar com a gente, é um professor da Unifenas. Ele vai falar sobre bem-estar na suinocultura visando a máxima produção. Então, a gente está tentando dar uma diversificada aí com os temas que foram propostos pelos meninos da empresa Júnior, né? E aí eu espero todos também semana que vem, terça-feira, às 19 horas, e a gente vai estar utilizando o mesmo link. Tá, joia? Vou trazer apicultura também. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem sugerir temas, vocês fiquem à vontade aí me mandar e-mails. Vou colocar meu e-mail aqui. Podem sugerir, né? Foram os temas apresentados pelo CA, mas fiquem à vontade também, caso vocês queiram ver alguma coisa aqui, que a gente tenta conversar. O Rodrigo está por aí, né? Então, apicultura, entomologia, o Rodrigo vai me ajudar aí nessa busca aí. E então tá, Olinda, muito obrigada, gente. Eu que agradeço a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Boa semana aí para vocês também. Até semana que vem. Obrigada, Olinda. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau.